Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje veremos o conteúdo de velocidade média, ok? Então vamos lá. O que é velocidade, né? Velocidade nada mais é que o intervalo de deslocamento sobre o tempo, ou a variação do deslocamento sobre o tempo, quanto eu ando pelo tempo que eu gasto, ok? Então vamos lá aos termos aqui da equação, né? Então aqui temos velocidade, né? Velocidade, deslocamento, tá? Deslocamento e tempo, ok? Tempo. Então olha só, aqui do lado a gente tem a regrinha da pirâmide que vai ficar mais explícita aí na resolução dos exercícios, tá? Ela vai acabar facilitando aí a rapidez nos cálculos, ok? Então vamos lá, ó. Exercício número 1, né? O exercício número 1, tá? Então vamos lá, antes de iniciar a gente tem que fazer o seguinte. Antes da resolução dos exercícios, interessante é extrairmos os dados que ele nos oferece, tá? Porque assim você não precisa mais ficar fazendo a leitura do enunciado inúmeras vezes, ok? Então vamos lá, ó. Um corpo percorreu, então isso aqui é deslocamento, tá? 400 quilômetros em um tempo de 5 horas, né? Qual a velocidade média deste corpo? Para que serve a regrinha da pirâmide? Esse primeiro exercício é mais simples, né? Mas a regrinha da pirâmide é muito simples aqui para facilitar os cálculos, ó. Essa barrinha aqui é divisão, esta outra barrinha aqui é multiplicação, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Você tampa o termo que o exercício pediu para você. Então o que sobra? Velocidade nada mais é que deslocamento sobre tempo, tá? Ah, mas isso aqui é equação geral, tudo bem, tá? Mas quando o exercício pede deslocamento ou tempo, tem alunos com dificuldade em matemática básica que acaba errando, tá? E no caso da regrinha da pirâmide, isso facilita, ok? Então vamos lá, ó. Finalizando, o deslocamento aqui foi de 400 quilômetros em 5 horas. Isso aqui então vai dar uma velocidade de 80 km por hora, tá? Resultado do primeiro exercício, beleza? Então vamos ao próximo, exercício número 2, tá? No exercício número 2, o mesmo esqueminha, né? Vamos extrair os dados inicialmente. Então olha só, um móvel percorreu, então o deslocamento aqui foi de 450 metros, tá? Mantendo uma velocidade de 90 metros por segundo. Aí ele pede, qual o tempo gasto? Qual o tempo gasto por este móvel? Aí você utiliza a regrinha da pirâmide novamente, tá? Então agora a gente quer determinar o tempo. Você vem e tampa o tempo. O que sobra, né? Tempo nada mais é que o quê? Deslocamento dividido pela velocidade. Então, o deslocamento aqui foi de 450 metros, tá? Mantendo a velocidade de 90 metros por segundo. Simplificando os zeros, aí fica simples, né? 45 por 9 dá 5 segundos, tá? Essa é a resposta do exercício número 2, ok? Então vamos lá. Apagando e continuando, vamos para o exercício número 3. Então vamos lá, ó. Exercício 3. O mesmo esquema, né? Vamos aqui extrair os dados do enunciado, tá? Então olha só, um carro durante 4 horas, então isso aqui é tempo, né? Manteve sua velocidade em 70 km por hora. Aí ele pergunta, qual o espaço percorrido pelo móvel? Qual o espaço percorrido? Aí é simples, tá? Você vem aqui, estampa o deslocamento, que é o espaço percorrido, e sobra o quê? Deslocamento, então, relembrando, essa barrinha aqui é divisão e essa barrinha aqui é multiplicação. Então, temos o quê? Sobrou velocidade vezes o tempo.
então o deslocamento aqui vai ficar o quê? 70 km por hora vezes 4 horas, né? Então o deslocamento aqui é o quê? 7 vezes 4, 28, sobrou um zero, você coloca aqui. Então o deslocamento foi de 280 quilômetros, ok? Ah, professor, e se fosse metro por segundo, aí seria metros, tá? Aqui no caso, ok? Então, olha só, no exercício 1, 2 e 3, a gente determinou os três termos da equação aqui, tá? De velocidade média. Determinamos velocidade no primeiro, determinamos tempo no segundo e, por último, agora determinamos o deslocamento, tá? Ou seja, a equação de velocidade média determina além da velocidade o deslocamento e o tempo também, ok? Continuando, apagando, indo para o exercício número 4. Bora! Olha só, no exercício número 4 a gente já vai abrir o leque da equação, né? Ó, velocidade é ΔS por ΔT. Então vamos extrair os dados primeiro aqui, ó. Dos dados do enunciado 4, o que a gente tem? Ó? Um caminhão partiu do quilômetro 50. Então, isso aqui é espaço inicial, quilômetro 50, tá? Às 8 horas, tempo inicial, 8 horas, né? E chega à posição final, ou espaço final, que é no quilômetro 230. Às 10 horas aí, ok? Então, olha só. No exercício 4, ele te deu mais que um valor para deslocamento e mais que um valor de tempo, ok? Então, vamos lá. O que é o delta, tá? Delta é variação de alguma coisa. No caso aqui, a gente tem ΔS, tá? Que vai ser espaço final menos espaço inicial. E o ΔT, que vai ser tempo final menos tempo inicial. Ok? É muito simples, tá? Olha só, vou fazer o exemplo do espaço, do tempo vai vir de brinde, né? Suponha que ó, o caminhão partiu do quilômetro 50 e foi até o quilômetro 230. Utilizando isso aqui, a gente tem isso aqui, né? Ó, ΔS é o quê? O final é 230 menos o inicial, que é 50, ok? Então, o ΔS aqui foi de 180 km, ou seja, tá? O miolo, o intervalo, a variação aqui de espaço, o tempo é a mesma coisa, ok? Então, vamos lá resolver o exercício. Então, olha só, velocidade é ΔS por ΔT. ΔS, se eu saio do quilômetro 50 e vou ao 230, eu percorri 180 quilômetros, tá? E do tempo é a mesma coisa, tá? Depois que você pega a facilidade, você nem vai precisar ficar abrindo isso aqui da equação, tá? Se eu saí às 8 horas e cheguei às 10 horas, eu demorei 2 horas, né? Então, a velocidade aqui será de 90 km por hora, a velocidade média deste caminhão no percurso, tá? O que é velocidade média? É a média da velocidade, tá? Não importa se durante um trecho ele acelerou mais, ele foi mais devagar ou ele parou, ok? Isso aqui é a velocidade média do percurso, tá? A velocidade média quer o quê? Apenas o deslocamento que você vai fazer e o tempo até chegar lá, ok? Não importa o que você faça aqui para esse tempo, ok? Bom, então apagando aí e vamos ao exercício número 5. Bora! Então, olha só, exercício número 5, né? O exercício número 5, ele fala o seguinte, ó, tá? O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, passando por Barbacena, né? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem o start em uma cidade A, um intermediário em B, né? Em B aqui, e a chegada em C. Tá? Neste primeiro trecho aqui, ó, que é de Juiz de Fora a Barbacena, ele tem 100 quilômetros, tá? O segundo trecho aqui, ó, tem 180 quilômetros. O primeiro trecho, ele faz com uma velocidade de 80 quilômetros por hora, tá? 80 km/h, ok? E o segundo trecho ele faz uma velocidade de 90 km por
hora. Aí ele pergunta, né? Qual é o tempo mínimo em horas, tá? Ou seja, o tempo total dessa viagem aqui. O que a gente tem, ó? Aqui, ó, eu vou ter um tempo 1 nesse trecho, tempo 1. Aqui neste outro trecho eu vou ter um tempo 2, né? Um tempo 2. Então, o tempo total de viagem vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. Então, vamos lá, ó. Da regrinha da pirâmide, a gente tampa o tempo, tá? Então, vamos lá. O que é tempo, né? Eu vou colocar aqui tempo 1. Tempo é deslocamento, no caso, deslocamento 1 sobre velocidade. E o tempo 2 vai ser o deslocamento 2, né? Delta S2, calma aí, deixa eu apagar aqui. Delta S2, tá? Dividido pela velocidade no trecho 2. Então, vamos ao primeiro caso. O trecho 1 foi de 100 km, mantendo uma velocidade de 80. Dá para simplificar, ó. 10 dividido por 8, né? Você vai simplificando por 2, ó. 5 por 4. Simplificando por 2 de novo, você vai ter o quê? 2,5 por 2. E por fim foi 1,25 horas, tá? Então, o trecho 1 aqui, ó, foi de 1,25 horas, tá? Trecho 2. Ele percorreu 180 km, mantendo uma velocidade de 90 por hora. Simplificando os zeros, né? 18 por 9 vai dar 2 horas. Então, fechou, né? O primeiro trecho ele fez em 1 hora e 25 e o segundo trecho ele fez em 2 horas. Então, fechou. Vai ficar como aqui? 3,25 horas foi o meu tempo de viagem aí, ok? Esse exercício é mais difícil? Não, só foi um pouco mais trabalhoso, né? Um pouco mais extenso, mas um exercício tranquilo, tá? Então vamos lá, lembrando que a regrinha da pirâmide facilita muito, tá? Ainda mais para aqueles que têm dificuldade em fazer regrinha de 3 simples, ok? Então vamos lá, ó. Exercício número 6, apagando e continuando aqui, ó. O exercício 6, para finalizar a aula, tá? Uma coisa que a gente vê bastante aí no conteúdo de velocidade média é a conversão das unidades de velocidade, né? Então, olha só, o que você vai ter aqui, ó? De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E o inverso, né? O inverso da divisão é a multiplicação. Então, olha só, muito simples. Converta as unidades de medida abaixo para metro por segundo. Então, todos aqui serão divididos por 3,6, né? Primeiro, 36 por 3,6 dá 10, né? Você vai ter o quê? 10 metros por segundo. 72 dividido por 3,6 vai dar o quê? 20 metros por segundo. 90 por 3,6 vai dar o quê, pessoal? 25 metros por segundo. E o último, né, vai dar 30 metros por segundo. Então é isso aí, tá? Essa aula é uma aula introdutória de velocidade média, beleza? É isso por hoje. Falou e até a próxima aula. Tchau, tchau.